Você já parou para pensar que todo ano os alunos que você dá aula têm a mesma idade, mas você acaba ficando mais velho? E se passaram 10 anos, os seus alunos continuaram com a mesma idade e você envelheceu 10 anos? É isso que nós iremos trabalhar e queremos conversar. A educação para a nova geração. Os alunos mudaram, evoluíram, mudaram de geração, mas os professores continuaram o mesmo. Como nós podemos trabalhar e como nós podemos nos modificar para evoluirmos como os nossos alunos têm evoluído, como a sua geração tem evoluído. Então é necessário partir do princípio que você precisa aprender a aprender. Você precisa se modificar e você precisa mudar. Conhecer novas tecnologias, conhecer novas tendências, conhecer o comportamento dos seus alunos, os gostos, são princípios que nós iremos utilizar para nortear a sua mudança e nortear talvez até o seu planejamento de aula. É importante você trabalhar esses conceitos para que você possa realmente modificar e realmente se moldar, para que a sua aula seja dinâmica, a sua aula seja atrativa e que você consiga atrair a atenção dos seus alunos e principalmente faça com que os seus alunos aprendam mais e se qualifiquem melhor. O professor, ao se preparar para lecionar, ao se preparar para poder desenvolver o seu conteúdo, ele tem que analisar o público que ele está ministrando aula. Então é importante que ele possa compreender todas as características e todos os fatores que influenciam o público que ele está ministrando o conteúdo. Para fazer isso, a primeira coisa é ele pensar fora da caixinha. É importante você, professor, começar a pensar formas diferentes e começar a buscar fontes diferentes de conteúdo. Eu também sou professor e eu acabo observando na internet, principalmente no YouTube, novas tecnologias, novas formas de ministrar o meu conteúdo para aquele público novo que está surgindo. Então é um público que está evoluindo e está sendo direcionado ao trabalho. E eu preciso mudar. E ao trabalhar análise de comportamento, eu preciso ver do meu público qual geração é o do meu público. Então, se o meu público ele nasceu entre 61 e 81, ele é um público da geração X, que a gente chama. É um público que foi muito envolvido, muito influenciado pela ditadura militar, porque ele nasceu nesse período. Ele também viveu as diretas já, e muitas vezes foi um público que foi para a rua, pintou a cara e sabe como é que era aquele período e lutou por aquilo. A economia ela era completamente bagunçada, transtornada, uma inflação absurda. Você tinha geração hippie, você tinha convivência com Guerra Fria, a pessoa viu o Muro de Berlim cair e também viu a questão do surgimento da AIDS. E ao mesmo tempo, com essa percepção, com essa influência, ele conheceu e aprendeu e pegou algumas características. Então é um público que tem muito mais membros no mercado de trabalho hoje, então é um público que está fazendo uma pós-graduação ou fazendo faculdade, eles estão buscando desenvolver isso, eles pensam no raciocínio linear, então 1 mais 1 é igual a 2, esse público ele pensa de uma forma linear. É um público também que é voltado mais para a área de concurso público, ou tem muita questão de hierarquia, um manda no outro, um direciona o outro, um fala e o outro fica quieto. O trabalho para ele é uma fonte de renda e ele acompanhou a tecnologia chegar em casa. Então ele está vendo a evolução de celular, ele está vendo a evolução de internet, ele acompanhou essas características. Só que é um público também um pouco resistente à inovação. Então talvez você, professor, tenha essa faixa etária e você se sinta resistente, não quero muito mexer com isso, isso não é para mim. Isso não é só de você, é de toda a sua geração. Depois da geração X, a gente passa para a geração Y, que é o pessoal que nasceu de 81 a 1990.
Então é um público que já nasceu, já lembra a sua infância, a democracia ela já voltou, viu uma abertura econômica, uma estabilidade mais econômica, lembra do Plano Real, porque estava jovem ainda em 94, quando foi mudado o Plano Real, só que ao mesmo tempo viu a violência aumentar e também viu a internet surgir. Então esse público, ele pega a internet desde mais novo, desde os 8, 7 anos, eles já têm internet em casa. Então eles já aprenderam a usar a internet. E esse perfil dessa geração, eles gostam de trabalhar, eles têm prazer no trabalho, só que eles não têm paciência. Então eles querem crescer muito rápido e acabam querendo evoluir de uma forma mais rápida, eles não têm paciência. Eles também valorizam a competência de cada pessoa. Então, se a pessoa é muito boa naquilo, se valoriza muito isso, é uma geração que se valoriza isso nas pessoas. Vem o trabalho também como fonte de renda. O raciocínio é não linear, então eles conseguem pegar, fazer interlink das coisas, interagir uma coisa com a outra, faz várias coisas ao mesmo tempo, são apaixonados pela inovação, se preocupam muito em mudar o mundo, em ajudar o mundo. Isso é uma característica dessa geração Y. Depois a gente tem a característica da geração Z, uma geração que nasceu de 1990 até os anos 2010. Elas são altamente influenciadas por ataque terrorista, por insegurança mundial, pela crise econômica americana que assolou todos os países e principalmente pela internet 2.0. É um público que usou muito Orkut ou usa muito Facebook. Eles são vidrados nisso, trabalham com Instagram, tiram foto o dia inteiro. É um perfil desse público desenvolver e trabalhar isso aí. Ao mesmo tempo, eles pegaram algumas características. Então, são nativos digitais. Então, eles já nasceram com o computador em casa, já nasceram com a internet melhor. Então, eles já conhecem essas qualificações, essas características. Velocidade para ele é coisa natural. O pessoal que nasceu nos anos 2000, 2010, você tira foto, a foto já fica pronta na hora. Não é igual na minha geração que a gente tinha que mandar revelar. Hoje isso não existe mais. Então eles têm um domínio tecnológico absurdo. Isso para eles é muito natural. É normal esse domínio para eles. Eles são altamente impacientes, não têm paciência nenhuma com as coisas, querem tudo muito rápido, até porque a tecnologia ela leva isso para esse público. Tem um diálogo mais aberto, falam sobre tudo e também falam de qualquer coisa que se falar, eles sabem também comentar, porque eles pesquisam no Google rapidinho no celular e sabem te dar um retorno de uma forma mais rápida. Buscam novidades ao mesmo tempo e tem muitos relacionamentos, só que todos são mais virtuais do que reais. Então o pessoal é amigo de outro muito mais na internet. Visita-se pouco as casas um do outro amigo. É mais contato online, celular, WhatsApp. Só que é uma geração que não tolera frustrações. Eles não sabem ouvir a palavra não. Então eles ficam frustrados sim com essas características e sim com essa palavra, melhor dizendo. Então você tem que saber trabalhar melhor isso com essa geração. E a geração alfa, que é uma geração muito nova, de 2010 para cá. Então, você precisa evoluir junto com essa geração. Essa geração alfa, ela nasceu numa época que o excesso de informação ele é muito grande. A sociedade ela muda de uma forma muito rápida, as informações chegam nas pessoas de uma forma muito rápida. A internet a gente já chama de internet 3.0, porque as pessoas criam os próprios conteúdos. Então nós estamos falando de uma geração que nasceu com pessoas tendo trabalhos diferentes. Por exemplo, não sei se você conhece, mas existem gamers, streamers, que são profissões que trabalham via internet, apresentando alguma coisa ou jogando videogame e a pessoa ganha muito bem por aquilo. Tem gamers hoje que ganham até $300 mil por ano jogando na internet. As pessoas pagam para ver a outra pessoa jogando na internet. Então são influências que existem nessa geração alfa. Quais são as características? É um público que foi para a escola muito cedo,
os pais têm que continuar trabalhando. Então, o menino com 1 ano já estava dentro da escola. Eles vão evoluir nível educacional muito mais do que nossas gerações anteriores. Então, eles vão se desenvolver por ter maior facilidade de conteúdo, maior facilidade de informação. Eles vão ver um novo sistema escolar surgindo, eles vão viver isso pela necessidade da própria geração. Nossas escolas terão que mudar para se adaptar a eles. A tecnologia influencia tudo na vida dessa pessoa, desde a roupa que ela utiliza, a comida que ela come, tudo é influenciado pela tecnologia. Todos os produtos são mais personalizados, você cria algo para você. O conteúdo também, a pessoa pode criar, você pode baixar conteúdos específicos, entra no Netflix e vê só o que eu quero, entra no YouTube e assisto só o que eu quero. Então tudo é mais personalizado, o mundo é totalmente conectado e os relacionamentos são horizontais. O que quer dizer? Eu comunico com qualquer pessoa, com qualquer um, independente de ser um chefe de uma empresa, independente de ser um empresário, se é um político, não. Eu com a internet eu consigo comunicar com todas as pessoas. Isso são os pontos que nós precisamos pensar em como o professor ele deve se desenvolver e se reinventar. Então, se eu tenho uma nova geração que trabalha, que tem um conceito de tecnologia muito mais aflorado, eu, professor, vou ter que me moldar e trabalhar. E vou ter que reinventar a relação de escola e aluno. Eu preciso que a escola entenda qual o comportamento real desse meu novo aluno. Ah, mas na minha época eu brincava na rua. Ah, mas na minha época. Mas na sua época você não tinha internet com alta velocidade dentro da sua casa. Na sua época você não tinha um Netflix que você escolhia o que você queria assistir. Na sua época não tinham coisas que hoje existem. Então não dá para comparar épocas anteriores se são melhores ou piores do que a época atual. Ah, mas as crianças não jogam, não brincam na rua. Não brincam, porque eu e você não deixamos, porque a rua ela é muito perigosa. Então nós precisamos entender esses conceitos para entender o que acontece dentro das salas de aula. Como é que são os conflitos e os convívios dentro da sala de aula. Então é preciso reinventar todos os nossos conceitos. Nós precisamos entender aquele público. E na minha fala lá no início que eu falei que o professor envelhece e o aluno não, é muitas vezes nisso. Nós passamos a idade, mas os nossos alunos têm sempre a mesma idade. Porque nossa turma, eu dou aula para crianças de 5 anos, sempre elas vão ter 5 anos. Então eu preciso evoluir porque as crianças continuam com a mesma idade, mas a forma de educar e a forma de ensinar para elas, ela acaba mudando. A criança, ela muda o comportamento. Ninguém tira o direito de ser medíocre. O que é isso, Décio? Que termo é esse? Medíocre é o termo de ser mediano. Então, uma pessoa medíocre é uma pessoa mediana. Então, nós precisamos mudar os nossos conceitos para não sermos mais medianos. Nós precisamos nos reinventar para que nós possamos estar realmente na frente, ser mais ousados. E nós precisamos pensar nisso para o ensino. Então, quais são os novos paradigmas que estão sendo mudados, os novos conceitos? Primeiro, nós precisamos formar os nossos professores, ou nós como professores, de uma forma diferente. Esses professores têm que começar a buscar tecnologia e trazer isso para dentro da sala de aula. Então, é aprender sobre gamificação, aprender sobre educação ativa, mudanças de conceitos, EAD. Então, tudo isso tem que ser embutido dentro da nova educação. Independente da idade que as pessoas têm, os alunos tenham, esses novos conceitos eles têm que ser bem trabalhados. A nova geração, uma geração que eu chamo de geração Pepa, ela tem alguns conceitos que nós não entendíamos antes. Então, são crianças hiperativas que têm esse comportamento porque a vida dos pais é extremamente estressante. Ele acaba entrando no ritmo da família com 2 anos de idade, com 1 ano de idade, e aprendendo que aquilo é normal. Então ele chega dentro da sala de aula agitado, eufórico, querendo mais, não conseguindo prestar muita atenção no que o professor escreve, numa leitura de um livro.
porque ele abre um vídeo no YouTube e alguém está falando aqueles conceitos para ele. Então é importante mudar e quebrar esses paradigmas. Ao mesmo tempo, entender que o perfil do nosso profissional educador, ele vem mudando. Então eu preciso mudar as minhas habilidades, eu preciso mudar os meus conhecimentos, para que eu possa sim trabalhar e sim desenvolver essas características, tanto em mim quanto os professores ao meu redor. Construir o conhecimento é algo muito importante. Hoje, eu não entro dentro de uma sala de aula, eu sou professor universitário, com uma aula 100% pronta a mais. Eu tenho o conteúdo e vou ensinando o conteúdo de acordo com a turma. Porque cada turma, cada pessoa, ela tem uma demanda diferente. Então, eu vou ministrando o conteúdo com as experiências das próprias pessoas. Então, eu vou buscando e vou alocando no dia a dia dessas pessoas aquele conteúdo para que elas possam assimilar e realmente aplicarem aquilo e desenvolver aquilo na prática, que é a real função do educador, fazer com que as pessoas utilizem e assimilem aquilo para a vida delas. A formação também ela é muito importante. Anteriormente, há muitos anos atrás, os professores eles não eram formados como educadores. Hoje nós temos formações específicas para a área de educação. Então eu exijo e necessito exigir que informação não é informação. Informação é eu vir pegar algo ou escutar algo de alguém e utilizar aquilo. Formação é eu realmente saber que aquilo é certo, porque eu estudei e aprendi e me formei para trabalhar naquilo. Então as pessoas hoje elas são formadas e realmente com conhecimento para poder trabalhar na nova educação. E o professor precisa entender que é pesquisando que se aprende. O aluno, na hora que ele faz uma pergunta para o professor, uma pergunta maldosa, muitas vezes ele já pesquisou no Google e já sabe a pergunta, já sabe a resposta daquilo. Então o professor também tem que jogar no Google, na hora, na frente do aluno, e pesquisar. Que mal há nisso? Hoje, um celular é uma ferramenta de trabalho. Hoje a gente precisa aprender a utilizar isso de uma forma melhor. E aprender a pesquisar é muito válido. Eu tenho várias plataformas de educação online que eu posso pesquisar, incluindo o próprio Google. O professor ele tem que aprender a utilizar o Google em sintonia própria. A Google também tem para professores de biologia, de ciências, essas áreas, uma plataforma que você instala no tablet e cria com papelão, tipo um óculos, e coloca no tablet na frente e a criança roda a cabeça como se ela estivesse vendo um prédio e ela vai estar no tablet dentro do prédio, 360 graus, ou dentro de uma vida marinha, debaixo do mar, vendo os peixes. Isso já existe. Basta aos professores implantar isso dentro da sala de aula para inovar e se desenvolver. Então nós precisamos trabalhar as mudanças e propor as novas mudanças, as novas tendências pedagógicas, porque no ciclo da pedagogia, no ciclo da mudança da educação, nós precisamos trabalhar a informação, a comunicação, para poder quebrar os paradigmas em todos os dias. Então a gente precisa mudar para desenvolver e para trabalhar isso em todos os momentos. Isso é uma prática que nós precisamos viver e trabalhar. E o que eu vou fazer diante de tanta mudança, diante de tanta informação? Olha, você tem várias opções para poder trabalhar isso. A primeira opção é sentar no canto e chorar. Ou ir tomar banho e chorar. Eu não consigo evoluir, não consigo dar aula, ninguém presta atenção em mim, todo mundo prefere o celular. E eu também preferiria, se o professor não consegue trabalhar uma aula dinâmica e não consegue desenvolver, interagir com a turma, eu seria o primeiro a dormir, que eu também não consigo. É importante a gente aprender isso e desenvolver essas questões. Dormir e sonhar com o paraíso também é uma possibilidade, só que na hora que a gente acordar, a gente tem que voltar ao trabalho, a gente tem que voltar a lecionar. Então eu preciso desenvolver e mudar. Ficar em cima do muro, eu vou usar tecnologia, não vou usar tecnologia, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer? Ou tirar os proveitos das mudanças e conseguir aproveitar esse mercado, essas mudanças tecnológicas, para que eu possa levar um melhor conhecimento para os meus alunos. Isso vai depender de você, educador.
você precisa trabalhar. Uma coisa que eu preciso te lembrar, a mudança ela é inevitável. O mundo vai mudar, o mundo vai evoluir. Isso é normal e é natural do ser humano. Tudo se trabalha em evolução. Tudo se trabalha nisso. As empresas vivem evoluindo, as pessoas também vivem evoluindo. Então a educação hoje, ela tem muito mais conteúdo e ela é muito mais rica do que a educação de 100 anos atrás. Então essa evolução, ela nunca vai acabar. Então o professor, ele precisa aprender a mudar. E também é inútil resistir às mudanças, porque as crianças que vão subindo, que vão evoluindo, que vão estudando, elas já vêm com essa mudança de tecnologia dentro de casa. Independente do nível econômico que essa família tenha dessa criança, ela já vem com nível tecnológico muito alto. As crianças sabem mexer melhor do que nós adultos em celulares. Isso é algo normal, porque é natural para eles mexerem, desbloquear um celular, configurar um celular. Eles vivem jogando com o computador. Hoje, eu até falei anteriormente, existe a profissão de gamers. Então, o cara é profissional jogador de videogame. E ele ganha para isso. É uma vida nova, é um conteúdo novo. E existem oportunidades para todos aqueles que dispuserem a participar dessas mudanças. Para quem não quiser mudar, as oportunidades, cada dia, elas vão diminuindo mais. Mas eu tenho medo de tecnologia. Normal. Muitas pessoas têm. A gente chama de tecnofobia. A tecnofobia é o medo da tecnologia moderna. Eu não gosto, eu rejeito, eu sou resistente a mudar. Então você tem tecnofobia. Você precisa tratar isso para poder mudar. Isso você só vai mudar se você conseguir se desenvolver. Uma frase que fala: se os homens aprendem a escrever, o esquecimento será implantado em suas almas, pois deixarão de exercitar a memória e passarão a confiar somente naquilo que está escrito. Sócrates. Só que a partir do momento que eu começo a não só escrever, mas eu começo a gravar vídeo, eu começo a me desenvolver, algumas coisas realmente eu vou deixar para trás, porque eu tenho que ter tempo para aquilo. E eu não preciso falar o tempo todo, as pessoas precisam ler mais, as pessoas precisam aprender mais. Sim, o tempo todo. Só que a tecnologia ela vai levar isso para as pessoas. Ela vai facilitar o conhecimento e facilitar a busca de informações para você, professor, e para também um aluno. É importante. E nós precisamos pensar nos fatores que levam à resistência sua à tecnologia. Muitas vezes é o medo da novidade. Eu não sei mexer, eu não quero mexer. Outras vezes é resistência de não querer aceitar que as pessoas te ajudem. E muitas vezes passa vergonha na frente de alguém mais novo que conhece aquela tecnologia melhor do que você. Não tenha medo disso. A nova geração tem uma coisa muito boa. Eles são mais abertos a ajudar. E isso eu preciso aprender para eu conseguir realmente mudar de aquário, mudar de nível, evoluir a minha aula e evoluir minha educação. Com toda essa mudança, a tecnologia da informação e comunicação, ela foi buscada para dentro das escolas, da educação. A educação foi lá e buscou isso dentro da tecnologia. E Mendelssohn, ele fala, as crianças nascem numa cultura que se clica, e o dever dos professores é inserir no universo de seus alunos. Nós precisamos nos moldar e nos trabalhar. A nova geração, ela é uma geração mais vívida, é uma geração com conteúdo maior de tecnologia, e eu preciso trabalhar isso. E a TIC, ela pode ser entendida no universo tanto de hardware, que são os computadores, os tablets, quanto de softwares. Todo dia vem se desenvolvendo aplicativos novos, software novos, modos novos de fazer tecnologia. E nós precisamos embutir isso dentro da nossa educação, dentro dos nossos saberes para educar. E quais são os benefícios dessa tecnologia? Primeiro que é descentralização do saber. Então eu possibilito para todas as pessoas a busca de novos conhecimentos. Facilita também a divulgação do que você faz, das estratégias que você usa, você pode compartilhar para outros professores.
Vocês podem observar no YouTube que existem vários canais para educadores, pessoas que ensinam outras pessoas a educar. Então é importante. E o mais importante disso é a formação de redes, onde uma pessoa conhece outra e troca informação, troca material, conversa-se para que todos eles possam evoluir e se desenvolver. Nós podemos beber mais conhecimento nisso. E o profissional da nova educação, ele tem que ser um profissional mais cibernético, um profissional que gosta mais dos saberes e dos conteúdos online. É importante eu me inteirar, é importante eu trabalhar de uma forma diferente nessas características. E o que eu posso fazer com os recursos que estão à minha disposição? Posso fazer várias coisas. Hoje, com o avanço da tecnologia, utilizar jogos, tanto eletrônicos como jogos de tabuleiro, para ensinar conteúdo, são coisas interessantes, que eu chamo a atenção do meu aluno para aquele universo, porque é normal dele, ele já tem um monte de joguinho no celular, então ele gosta de jogos, isso é natural. Então você vai precisar pensar diferente, você vai precisar de pensar num conceito novo para que possa se trabalhar esse conteúdo. Então no seu dia a dia, você tem tecnologia ao seu dispor. Você talvez tenha uma conta no Facebook, talvez tenha um Twitter. Eu tenho até Instagram. Então eu posso utilizar aquilo no dia a dia e mostrar para os meus alunos. Existem mais de 27 redes sociais diferentes que são usadas. Isso que eu falo redes sociais, então elas são teoricamente concorrentes do Facebook. Uns de outro segmento, mas teoricamente funcionam da mesma forma. No seu passado, como é que você relacionava com alguém? Vamos ali pegar um CD ou uma fita cassete VHS numa locadora e vamos assistir um filme. Fazia uma pipoca, botava o filme ali, rebobinava, se esqueceram de pegar rebobinado, e assistia o filme. Hoje não tem mais disso. Você clica em qualquer lugar e você tem aquele conteúdo de uma forma mais rápida. Então você tem e-mails que podem ser trabalhados para transmitir conteúdo, tenho listas de discussão com fóruns, com blogs, tenho redes sociais, eu tenho programas de mensagem tipo WhatsApp, Messenger, Skype, eu tenho locais de compartilhar vídeos, compartilhar fotos, eu tenho tudo hoje. Tudo hoje pode ser trabalhado. Então não coloque a educação dentro da tecnologia. É o que a gente falou até agora. Mas sim, tecnologia dentro da educação. A tecnologia ela sempre vai ser uma ferramenta para você ensinar o que você sabe, que é a educação, que é o conteúdo que você ministra. Então você precisa estar preparado para isso. O TeacherTube é um vídeo que ensina professores e tem muito conteúdo para se trabalhar. O próprio YouTube, ele foi feito para compartilhamento de conteúdo, criação de canais, para se desenvolver. O Veduca, que é uma plataforma de educação universitária do Brasil e tem conteúdos mundiais. O LinkedIn, uma plataforma de conteúdo profissional de qualquer nível, tanto de área de educação, administração, engenharia, qualquer área está dentro do LinkedIn. Tem blogs onde as pessoas acabam escrevendo e falando sobre os conteúdos. O Facebook, que qualquer pessoa tem acesso. Ela consegue criar, ela consegue falar. O Twitter, que a pessoa tem que colocar um número de caracteres lá limitados, mas se conversa com aquilo, se interage. Hoje você consegue mandar uma pergunta para um canal de televisão. Na hora, ao vivo, aparece no canal e a pessoa te responde. Então isso tudo é facilidade que já vem. Nós conseguimos comunicar com qualquer pessoa no mundo, vendo a imagem dela através do Skype, ou através do Facebook também, FaceTime no seu celular. Tem também a possibilidade de educação à distância. Tem muito conteúdo e muitas formas de se trabalhar. E a educação ela pode ser comparada até o ensino à distância. Se você quiser entender como é que funciona a educação à distância para a educação tradicional, a gente pode entender assim. O professor da educação tradicional, ele é especialista naquilo. Na educação à distância, ele é mais um facilitador.
porque o conteúdo vai estar disponível para a pessoa estudar. Então, ele vai facilitar ensinando os caminhos que devem ser seguidos. O aluno, educação tradicional, ele é receptor, ele senta e escuta para aprender. Na educação à distância, novas tecnologias, não. É algo que colabora, que busca conteúdo, que monta e interage com o professor, criticando no sentido de conversar, no sentido de criar um pensamento crítico daquele conteúdo. ênfase educacional, tradicionalmente, as pessoas aprendem a decorar fatos. Na nova, não. No novo contexto, a gente fala em pensamento crítico. A pessoa usar no dia a dia dela aquele conteúdo aprendido. Como é que é a avaliação? Era uma prova onde avalia-se o conteúdo que foi dado. Então, uma prova de matemática com as fórmulas lá. Hoje não mais. Hoje a pessoa tem que interpretar aquele conteúdo. E muitas vezes com algo vivendo na vida. Em outros contextos, o caso do Enem é uma prova elaborada com outros contextos que inclui ali dentro as perguntas. O ENAD também, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, ele pega situações do dia a dia e apresenta um contexto das matérias, disciplinas e fazem perguntas. Então são novos pensamentos nisso. O método de ensino tradicional, repetição. Então o professor ia para a sala de aula, tabuada, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, ou 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Hoje não mais. Existe o método mais da interação, onde se brinca mais, se torna mais lúdico, para que a pessoa se assimile àqueles conceitos. E o conhecimento, anteriormente, ele é limitado ao conteúdo do professor. Eu fui para a sala, o professor me falou o conteúdo, é aquilo o meu limite. Hoje não mais, o aluno sai da sala de aula, o conteúdo para ele é infinito. Ele pode pesquisar na internet e trabalhar isso. Décio, mas como é que eu trago a tecnologia para dentro da sala de aula? Primeiro que eu tenho que conhecer as fontes seguras de informação. Nem tudo que está no Wikipedia é uma informação correta. Então eu tenho que saber da onde eu sugo, da onde eu busco para beber esses novos conhecimentos. Então eu tenho que ter segurança nos dados, tem que ser algo fácil de utilização, porque eu posso usar em uma escola que tem uma tecnologia muito robusta, uma escola que tenha pouca tecnologia disponível, então algo mais prático. Eu também tenho que ter uma aceitação do público, então eu tenho que testar no público no dia a dia. Eu tenho que trabalhar também as novas normas de língua escrita, desenvolver isso nos meus alunos. E a facilidade, ela leva muitas vezes ao comodismo. E o professor, ele acaba esmorecendo. Então, eu preciso que o professor, ele perca isso. Não trabalhar só com Ctrl+C, Ctrl+V. Ele desenvolver novos conteúdos para poder se trabalhar e buscar isso. Computador é uma ferramenta e não resolve por si só nenhum problema. É você que resolve todas as informações. Então hoje, a gente mesmo com a tecnologia, a gente vê coisas negativas, sim. Todo mundo chega no local e começa a mexer no celular. As pessoas, elas perderam a relação umas com a outra. Então eu posso trabalhar a educação de uma forma diferente, sim. Utilizando tecnologia e conhecimento, sim. Com novos métodos de aprendizado e ensino. Trabalhando aulas positivas com dinâmicas, trabalhando seminários, dramatização, estudos de caso, estudos de meio do ambiente onde a pessoa está desenvolvendo, trabalhos com textos. Eu posso misturar esses conceitos que não são novos, são antigos, mas trabalhar isso numa realidade mais nova, mais desenvolvida. E o professor, ele deve aprender a aprender. E principalmente aprender a reaprender. E aprender sempre mais novo, sempre novidades, sempre novos contextos, sempre novos conceitos. Então o professor, ele precisa desenvolver isso no dia a dia dele. E como é que você pode trabalhar isso no dia a dia? Monte um plano de aula de uma forma melhor. Não aceite o plano de aula do ano anterior, do semestre anterior, porque a sua turma evoluiu, mudou, talvez aconteceu alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Prepare o ambiente da aula com antecedência. Eu vou preparar uma dinâmica, tenho que preparar os materiais com antecedência, para eu poder saber como interagir, saber como desenvolver. Sensibilize também
o público, os alunos, ao que vai ser trabalhado, para que eles entendam e entrem no contexto para desenvolver aquilo no dia a dia. E sempre oriente os alunos, oriente as atitudes. Eles não sabem o que você quer daquela dinâmica, daquele trabalho, daquele estudo de caso. Então oriente a eles o que você quer como pensamento, o que eles querem e devem buscar e trabalhar. Oriente também principalmente o comportamento e as habilidades deles. Talvez uma criança com 14, 15 anos, um adolescente, ele não sabe falar em público. Então você pode dar dicas de oratória para ele poder se desenvolver, daqui a pouco chegar na faculdade muito mais solto, muito mais leve, para poder conseguir chegar e usar todas as suas habilidades. Leve conhecimento prévio dos alunos, busque a experiência deles em cima disso. Eu precisei aprender alguns jogos e conhecer de alguns jogos online para poder conversar com alguns alunos, porque eles são apaixonados por games. Então eu precisei buscar esse contexto para tentar trazer dentro da sala de aula, para que eles possam ver a realidade daquilo no dia a dia e trabalhar. Trabalho também muito com questionamentos. O porquê, e essa pergunta ela é muito importante. Façam com que as pessoas busquem novos pensamentos, busquem respostas. E não entregue resposta fechada. Entregue uma resposta que ele possa buscar conhecimento e possa trabalhar naquilo e se desenvolver. Problematize sempre. Façam com que a pessoa pense, e isso é muito importante. E trabalhe com esses conceitos. E no final sempre resuma o que aconteceu naquela aula, para que as pessoas possam assimilar todo aquele conhecimento e possam desenvolver naquele contexto. Então são pontos que a gente precisa estar pensando e estar trabalhando com isso. E a pergunta que eu vou te fazer agora é: você vai ficar por aí na zona de conforto ou vai mudar e vai modificar? Eu mudei, eu aprendi novos conceitos, aprendi uma nova forma de trabalhar e desenvolver. Eu mudei o meu conceito de educação para trabalhar com essa nova geração. E nada se muda e os alunos não mudam se você, professor, não mudar. Então esse é o pensamento principal que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos mudar, é necessário a nossa mudança. E tudo isso que nós discutimos fará com que você realmente mude. Até mais, um abraço, espero que tenha aprendido e desenvolvido. E aplique isso em todos os dias, em todas as áreas da sua vida e principalmente na educação. Até mais, um abraço.